Bom dia, amigos de Gotham City. Estamos começando aqui mais um programa Bate-Base no ar, aqui direto do YouTube da Bate-Base, todo sábado das 10 ao meio-dia. Você não pode perder. Lembrando, o programa Bate-Base no ar está no Facebook. Só você digitar lá no Facebook Bate-Base no ar. Você vai encontrar lá, vai ver fotos dos antigos programas, humor, tem muita coisa legal lá, tá? E aqui, também aqui, no YouTube, você não se inscreveu ainda? Se inscreva! Ó, aqui, clica aqui, se inscreva, clique no sininho para receber sempre que tiver um vídeo, tá? Todos os programas Bate-Base no ar estão aqui. Todos os programas Bate-Base Lives que ocorrem de terça-feira no Instagram também estão aqui. Os Sunday Lives que ocorrem de domingo. Você perdeu algum? Sem problema, tá aqui também. Temos aqui trilhas também de filmes. Temos as aberturas de desenhos consagrados, aberturas de seriado. Você não viu ainda? Entra aqui, clica, não esqueça. Clica aqui e se inscreva, tá bom? Lembrando que nós temos aqui como editor de arte nosso amigo Rafael Santos. Show de bola, Rafa. Vou mostrar para vocês aqui agora. Nós temos um apoio. Quem é o nosso apoio? Nós temos o apoio de Mini Cars Brasil. Olha aí, ó, Mini Cars Brasil. Facebook.com/Carros Minis. É só você entrar lá no Facebook, manda sua mensagem e consiga a sua miniatura de carrinho, tá bom? Fala lá com o Victor, fala que você viu aqui no programa Bate-Base no ar. E temos também quem de apoiadora? A CQI. CQI Companhia de Quadrinhos Independentes, lá no Facebook. E olha lá, só você digitar CQI Oficial. Você vai encontrar muita coisa legal lá, livros, vamos ter sorteio novamente, tá bom? Sorteio vai ser da segunda edição do Reverso do Morcego, vocês não podem perder, tá? CQI Oficial. E quem nós temos agora? Nossos parceiros aqui, quem são? O blog O Homem Morcego, do Cauê, meu amigo Cauê. Olha lá, vai no Instagram, lá, @O Homem Morcego. Ele traz sempre novidades do Batman e da DC Comics, você não pode perder, tá? Nosso parceirão. E o mais novo parceiro é aqui, ó, Mundo de Brinquedos. Só você entrar também lá no Instagram, @Mundo de Brinquedos. Lá você vai ver com o Ari, coleção maravilhosa dele. Ele fala de tudo, He-Man, X-Men, Batman, Liga da Justiça. Vocês não podem perder, tá bom? Vamos trazer o nosso convidado de hoje aqui? Vamos trazer ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui, vamos já falar com ele. Bom dia, Vasco. Bom dia, amigos do Bate-Base no ar. Como foi, tudo jóia? Tudo jóia. E com você? Olha, tudo beleza. O Vasco Guimarães já esteve aqui comigo. Estávamos falando de Batmóvel, né, Vasco? E esse episódio, não deu... sequência do outro, a gente vai falar de Batmóvel. Não deu para falar tudo em um programa. Olha só como é que é. Ah, com certeza. E hoje ele voltou aqui. Para quem não conhece, o Vasco, vou colocar aqui para vocês verem. O Vasco é do Cinefreak. Olha lá, facebook.com/Cinefreak.br. Ô Vasco, o que é o Cinefreak, para quem não conhece? O Cinefreak é um site de cinema, séries, quadrinhos, colecionáveis, feitos por quem ama cinema, para quem ama cinema e ama cultura pop de uma forma geral. Então, a gente fala uma linguagem próxima da pessoa que curte, do fã, e procurando uma identificação. E ele tem uma visão jornalística, ele não é opinativo, ele é factual. A gente tem um monte de sites de cultura nerd na internet, mas o apresentador, a pessoa que escreve, ele é a estrela, não a informação. Aqui não. Sim. Aqui a informação é a estrela, o fato. Que legal isso aí, ó. Então, para quem ainda não conhece, olha ali, ó, Cinefreak, facebook.com/CinefreakBR. Tá bom, pessoal? Vamos aqui, então, começar a falar com ele, com o Vasco. Vamos voltar do assunto aqui. Deixa eu só ver aqui quem é que tá chegando.
Gustavo Lima, do Rio de Janeiro. Olha, tá na área. Gustavão, um abraço, meu amigo. Já está na área aqui, ó. Então vamos lá. Pessoal, vai entrando. Se tiver alguma pergunta, manda aqui pro Vasco, tá bom? Ô, Vasco, deixa eu dar outro recado. Para quem perdeu, procura aqui no YouTube, na hora que você for se inscrever, tá? Se inscreve aqui no YouTube e você vai lá e vê. Batmóveis, parte 1. Foi o que nós tivemos, eu e o Vasco, tá? Hoje, estamos voltando aqui para a segunda parte. Não é do estúdio, estamos em, como diz o outro, em home office, por causa da pandemia. Mas nós vamos continuar, vamos tentar terminar hoje essa segunda parte de Batmóveis. Pode ter uma parte 3, sem problema. Então, por isso que eu já falei, vamos tentar terminar hoje, né? Vamos lá, Vasco. Eu acho que nós paramos, a gente ia começar a falar dos filmes, não é? Dos filmes, exatamente. Dos filmes. Daí eu quero te perguntar, vamos lá, Batmóveis. 89, Michael Keaton. Exatamente. O que você achou quando você viu aquele Batmóvel pela primeira vez? Então, o Batmóvel, de uma forma geral, de 89, o fã do Homem-Morcego sempre esperou ver o personagem no cinema. Era uma coisa que a nossa geração nunca tinha visto. O meu pai tinha assistido o Batman no cinema na década de 40, quando teve a cinesérie. Aqui no Brasil chegou a ser exibido em alguns cinemas, assim, em sessões, como naquela época era de cinesérie mesmo, passava antes do filme. Mas a gente nunca tinha visto. Então, em 89, quando foi estrear o filme, os fãs ficaram em polvorosa, queriam ver. E quando as imagens começaram a ser divulgadas, todo mundo ficou apaixonado pelo carro. Particularmente, aquele nariz do carro, que tem a turbina, não me agradou muito. Eu achei estranho um carro que tinha um nariz. Mas hoje, a gente analisando, já tendo em vista os outros carros da série no cinema do Batman, dos filmes, ele é um carro muito bonito. Ele não é o meu favorito, ele é um dos favoritos. Mas foi uma coisa inovadora. A gente nunca tinha visto um carro assim no cinema. Eu acho que o mais próximo que a gente tinha visto no cinema de carro assim especial era do James Bond. A gente nunca tinha visto um carro no cinema que chegasse perto do Batmóvel. Mas você, quando viu esse de 89, você chegou a fazer comparação com o do 66? Cheguei. Eu achei mais bonito do que o do 66. Eu gostei mais. O do 66, ele tem linhas muito bonitas, tudo, mas Sim. Não sei, eu sempre achei muito frágil como Batmóvel, entendeu? Ele poderia representar um risco para o Batman, alguma coisa assim. A gente falando em funcionalidade. O de 89 já é mais fechado, é blindado, ele já é mais armado. Então, ele, em termos de realismo, ele é muito mais crível do que esse aqui. Você falando isso, nós não chegamos lá ainda, mas só para comparar, o do 66, eu ainda acho que é melhor do que o do George Clooney. Não, com certeza. Com certeza. O do Clooney, se ele passar no buraco, o Batman sai. Quer ver? Vou até pegar aqui. Ó, se ele passar num buraco, o Batman cai fora do carro. Então, e eu sempre achei estranho, tanto no do Clooney quanto do Kilmer, as aletas muito grandes. Esteticamente até bonito, mas funcionalidade nenhuma. Por exemplo, ele não consegue fazer uma curva rápida com isso de jeito nenhum. Mas voltando aí, né? O de 89, você não gostou do nariz? Não, uma parte particularmente que eu não gostei. E tem esta versão, né, que é o míssel. A gente vê aqui o nariz do que eu falei do carro. O nariz de turbina. É um pouco mais feio. Eu acho muito fino. Mas, na época, né, a Warner, como sempre, tem que vender brinquedo. Então, eles criaram uma versão diferenciada do carro.
mas o Anton Furst, que é o designer de produção do filme, de 89, ele, junto com o Tim Burton, criaram o visual do carro. Ele realmente se inspirou no morcego. É muito difícil a pessoa conseguir ver olhando de frente para o carro. Mas, se você pegar e olhar assim, o veículo de cima, você percebe que é um morcego estilizado, sim. Sim. O carro de 89 a única coisa que atrapalha mesmo é o nariz. Mas eu já me conformei com isso. E hoje eu acho ele um dos carros mais bonitos, sim. Não é o meu favorito. Mas não é o seu, então. Mas você acha o mais bonito nos filmes? Não. Eu prefiro, assim, a gente não chegou lá ainda. O Batmóvel, eu gostava até conhecer. Hoje o meu favorito é do Affleck. Tá. Esse é o meu favorito. Em segundo lugar, é o do Tumbler. O do Bailey. Do Bale. Pela funcionalidade, é uma coisa que você pode ter. Se você tiver dinheiro, você tem esse carro, você compra. Eu lembro que tanto o do Affleck quanto o Bale, $1 milhão e meio de dólares, você comprava o carro. Assim, coisa pouca, né? Dá para... Sim, comprar, trocados. Quando acabar a live, eu vou comprar os dois. Tá. Mas, em terceiro lugar dos carros é o do Keaton. O terceiro que eu mais gosto dos filmes é do Keaton. Legal. Antes Entendi. Peraí. A gente vai continuar aqui. Deixa eu só ver que o pessoal entrou aqui. Vamos lá. A Rose Gonçalves. Cheguei. Bom dia, meu querido Renato. Bom dia, Vasco. Bom dia, Rose. Bom dia. E ela ainda falou, eu adoro esse filme do Batman de 89. Para mim, é o melhor. Show de bola, Rô. Douglas Antônio, bom dia, pessoal, aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Douglas, meu amigo. Quem está também? Roberto Crisan, bom dia a todos. Olha aí, Crisan, nosso amigão aí. Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Vini, lá do Rio de Janeiro. Não, peraí, é outro Vini. Bom dia, senhores. Olha lá, o que mais? O Crisan falando que curte bastante o modelo de 89. O Douglas falando, o Batmóvel que eu acho mais legal é o de 89. Porém, em funcionalidade no ambiente urbano, acho que é o da trilogia do Nolan. Legal isso aí, legal. Deixa eu ver. Ele está perguntando, o Vinícius. Olha, para você, o Vasco. Vasco, acredita que o tanque do Dark Knight surgirá nas telonas por mais tempo em ação? Eu, particularmente, espero que sim. A gente tinha mostrado já na última live o tanque. Eu acho, dentre todos os Batmóveis, se a gente levar animação, quadrinhos e filmes, esse é um dos meus favoritos. Eu espero que o Snyderverse continue. Depende de nós, fãs, para que isso aconteça, como foi o lançamento, a gente conseguir ver o lançamento da versão do Zack Snyder do Liga da Justiça. Então, assim, tendo um próximo filme, que eu espero de coração que tenha, eu acredito que o tanque vai estar fazendo parte desse universo. Até porque ele foi introduzido e não foi gratuitamente, né? O Zack Snyder sempre gostou muito do Cavaleiro das Trevas, é uma das versões que ele mais gosta dos quadrinhos, que ele diz particularmente que queria muito dirigir, e seria muito legal a gente ver uma versão disso nas telas com o Ben Affleck, com o Henry Cavill e com o Bat-Tanque. Eu concordo plenamente, também é um dos que eu mais adoro, esse Bat-Tanque aí. É muito bonito. Muito. Deixa eu só acabar aqui antes da gente continuar. O Douglas falando, Crisan está sempre nas lives. O Crisan já está virando nosso sócio aqui na Batbase, Douglas. Deixa eu ver o que mais.
Ah, e o Vinícius falando, sou eu mesmo, do Rio de Janeiro. É, depois que eu vi, Vini. Ô, cara, é você mesmo. Tá bom, então. Ô, Vasco, então a gente tá falando aí desse Batmóvel de 89 e de repente vem o filme, o segundo filme, O Retorno. O retorno, o Teve, retorno. me fala aqui para quem não sabe, teve mudança no Batmóvel? Teve. Não só dentro do filme, novas funcionalidades foram adicionadas ao carro, mas ele é uma versão ligeiramente menor. Se você perceber no filme, se você comparar o Batmóvel de 89, ele é muito longo. Ele dentre os Batmóveis, ele é talvez um dos maiores. Não largos, mas mais compridos. Certo. E no filme subsequente, de 92, ele sofreu uma pequena diminuição, até porque foi outro responsável pela outro designer. Do filme. Foi outro designer, o Anton Furst, morreu entre o primeiro e o segundo filme, ele sofria de depressão, ele se matou. E daí foi outro designer de produção. Ele deu uma mudada, tanto que foi adicionado no carro uma das características mais legais que eu já vi no Batmóvel, que é aquele casulo, que ele se fecha, ele se blinda para impedir que inimigos tenham acesso à parte interna do carro. Que não adiantou muito no filme, né? Quem assistiu sabe que os caras conseguiram driblar isso de qualquer jeito. Mas eu acho que a inovação mais legal e diferente de todos os filmes do Batman foi o lança-chamas traseiro do filme e foi aquela base que descia e fazia com que o carro rodasse. Funcionalidade zero, né? Mas aquilo sempre foi uma coisa muito inovadora que ninguém tinha visto em filme. Aquilo até, quando eu vi, eu pensei o seguinte, aquilo ajuda e não precisa aquele, igual no seriado 66, que tinha a plataforma giratória para o carro, daí você pensa, ele pode estacionar na Batcaverna e aciona aquilo. Sim. Ele não precisa ser bom de baliza, bom de conversão. Não, olha só. Que coisa. Mas me fala mais alguma coisa sobre os dois Batmóveis aí. O armamento. Teve alguma colocaram algo a mais? Como é que foi? Então, o carro ele teve funcionalidades, por exemplo, a utilização do computador interno, que ficou mais integrado com o carro. Agora, armamentos, tirando o lança-chamas, ele continua basicamente o mesmo, que eram as duas metralhadoras frontais e o lançador de granadas pelas rodas, pelas calotas do carro. Mas a inovação mesmo foi o lança-chamas traseiro e a plataforma giratória. Eles não alteraram tanto. Alteraram, sim, quando a gente vê que ele tem a ejeção da parte lateral do carro, criando assim, tornando o carro um míssil. Quase um bate-pod, quase uma moto, mas ele ainda continua um carro mais fino. Essa foi a maior inovação do filme. Entendi, legal isso aí. O Vasco, a Rose está te perguntando o seguinte: se você for criar um Batmóvel, qual item você colocaria se você fosse criar? Um lançador de pulso eletromagnético para acabar, para imobilizar, para tirar de funcionamento qualquer veículo que estivesse perseguindo ele ou qualquer perigo que ele estivesse sofrendo. Então, ele apertava um botão, um pulso eletromagnético era emitido e desligava tudo que estava em volta dele. Eu acho que seria extremamente funcional, assim, que seria muito prático, inclusive se ele fosse enfrentar o Homem de Ferro, né? Porque ele apertava, desligava tudo, acabava com a história. Acabava com a história. Fugindo um pouco de Batmóvel, eu acho que até tocamos no assunto na primeira parte do programa. Você acha legal esse negócio de comparar o universo Marvel com DC? Não. Eu não acho legal, porque isso gera, de uma forma até não
totalmente equivocada, mas também absurda, uma rivalidade entre as duas. Os dois universos podem coexistir pacificamente, porque, por exemplo, você assiste, como tenho certeza que você assistiu todos os filmes da Marvel, assim como eu, Uhum. e não tem nada a ver. Os dois universos podem coexistir, não é competitividade. Você assiste, por exemplo, um filme do Homem-Aranha, não tem nada a ver, falar, eu gosto mais do Batman. São coisas completamente diferentes e que podem coexistir. E um mercado, um filme, um estúdio facilita a vida para o outro, porque assim ele gera um costume no espectador de assistir aquele tipo de filme, e ele vai buscar cada vez mais. Sim. E eu acho que um ajuda o outro, criando um nicho de mercado. Agora, a competitividade, a gente vê na internet, em fóruns, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, as pessoas depreciando um em detrimento do outro. Isso é absurdo. Ele não tem esse tipo de comportamento, é absurdo, não deveria existir. Quem gosta, gosta de tudo, assim como eu tenho certeza que você também gosta Lógico. dos dois estudos. Não, Isso é absurdo. até a última coisa que eu vi sobre isso foi quando estreou o Snyder Cut e o pessoal querendo comparar o Darkseid com o Thanos da Marvel. Sabe? Tipo, o Thanos se chegar aí bate nesse Darkseid. Daí, é sério que você tá pensando nisso? É sério. Então, sabe? Renato, veja bem, a pessoa que faz uma colocação dessa não conhece mesmo a cultura dos quadrinhos, a cultura dos super-heróis. Por quê? O Darkseid foi criado antes do Thanos. O Thanos é a versão da Marvel do Darkseid. E não é só esses personagens. Ambas as editoras, assim como todas, na verdade, eles se inspiram no que já tem para criar algo novo. É um procedimento comum, não é plágio, não é uma cópia, é uma inspiração. Afinal de contas, quem trabalha com criação sabe que não existe nada novo, né? Tudo referencial. Então, Sim. você chegar e falar, fulano daria um pau em ciclano, é besteira. Eu gostei dos dois vilões, eles têm características boas e características ruins. Não acho que seja prático a gente falar, fulano é melhor que ciclano. Os dois coexistem em universos diferentes e são ambos muito bem definidos e muito bem criados. Eu gostei muito do CGI, dos efeitos de criação de ambos os vilões. Achei ambos críveis. Não dá para a gente falar fulano é melhor que ciclano, são em contextos diferentes. E acho que não tem como estimular essa rivalidade. Mas realmente, isso que você falou é verdade, tem muita gente que fala isso, muita gente que compara e acha, isso é melhor que... Não, eu acho que são diferentes. O próprio estilo do Zack Snyder, que ele impôs dentro do universo estendido da DC, é diferente do universo da Marvel, são muito distintos. O Crisan tá falando aqui, ó. Na verdade, Vasco, a rivalidade só existe na cabeça dos extremistas. Os próprios funcionários das empresas têm um clima amistoso entre eles. E ele ainda complementa o seguinte: o povo precisa aprender o que é entretenimento. Perfeito, perfeito. Com certeza. Quem não se lembra, é bom dar uma refrescada na memória, o ator que vive o Thanos concorreu ao papel do Batman. Ele concorreu ao papel do Batman. E assim, a gente consegue ver alguns atores trabalhando nos dois universos. A gente vê um do outro. Então, gente, é inclusivo, não é exclusivo. É muito legal a gente ver, por exemplo, o Lawrence Fishburne, que era o Perry White, trabalhar no Homem-Formiga. Ele fazer um personagem no outro universo. Isso eu acho que enriquece, não torna mais pobre. Pelo contrário. E como foi dito, é um extremismo e é um extremismo burro. Não, até o ator J.K. Simmons, que ele é Comissário Gordon,
E o JJ Jameson. Isso, e o JJ. Maravilhoso ator. E ele é fantástico nos dois papéis. Um não diminui o outro. Pelo contrário. Ó, e o Crisan lembrou aqui, ó, o ator do Thanos fez o Jonah Hex. Também fez o Jonah Hex, é verdade, é verdade. Então, é para você ver como esse é. Esse é um filme que eu acho bastante subestimado, porque eu gostei bastante. Eu acho muito legal a interpretação dele do Jonah Hex. É um filme que eu acho que foi pouco apreciado na época que saiu. Ele ainda deve se tornar cult. Eu acredito que, de uma certa maneira, em certos meios, ele é cult, sim. Porque ele é um super-herói do Velho Oeste. A gente não tinha tido essa visão ainda de um personagem. E não só ele. O Magneto, o ator que faz o Magneto, também ele é um vilão no filme. Sim, ele está lá também. Tá lá também. E o Crisan ainda falou, tá certo que no filme só se salva a Megan Fox. Ô, Crisan, daí eu falo pro Crisan o seguinte, Crisan, mas o filme é melhor que aquele filme da Catwoman da Halle Berry, certo? Então tá bom. Melhor. Bem colocado. Muito melhor. Eu sempre vou falar isso. Daí, se alguém falar mal de algum filme da Marvel, eu vou falar assim, pelo menos ele é melhor do que o filme da Elektra. Também, com certeza. Mas vamos lá, voltando aos Batmóveis. A gente está falando de 89, 92. De repente, Batman Eternamente. Sim. É curioso, a gente pode até citar isso nesse momento, porque aconteceu o seguinte: todo mundo pergunta, o que aconteceu? Saiu o Tim Burton, saiu o Michael Keaton, trocaram tudo, colocaram o Joel Schumacher, colocaram o Val Kilmer. Aconteceu o seguinte: em 92, quando a Warner estava lançando o Batman O Retorno, eles fecharam um grande acordo de publicidade com o McDonald's. Então, o McDonald's lançou os brinquedos do filme. Só que eles fecharam esse acordo sem o McDonald's ter visto o filme. Eles achavam que era um filme para criança. Quando o filme estreou, que tem a cena do pinguim mordendo o nariz do assessor político ali naquela cena, o pessoal do McDonald's ficou horrorizado. Inclusive porque tem sangue na cena. Então, eles quebraram o contrato com a Warner. E a Warner culpou o Tim Burton por isso. E começaram a encher o saco dele. Então, rescindiram o contrato do Tim Burton. Ele não faria mais o terceiro filme, porque tinha um projeto muito legal para fazer um terceiro filme. Sim. Não aconteceu. E daí pegaram um diretor que seria mais amistoso com a visão do estúdio, que é o Joel Schumacher, que na época era considerado um diretor pau para toda a obra. Ainda assim, era para ser um Michael Keaton. Ele não concordou, porque ele é muito amigo do Tim Burton, ele não concordou em trabalhar sem o Tim Burton, leu o roteiro, achou absurdo, saiu do filme, e daí começou a ter aquela sessão de testes para escolher o próximo Batman. E o Val Kilmer caiu. O Val Kilmer, particularmente, eu gosto muito da forma como visualmente ele fica de Batman. Tem alguns erros no filme de direção que fizeram o Batman ficar sorrindo, umas coisas assim, mas no geral eu gosto muito da forma como o Batman foi colocado ali. Tem, inclusive, uma versão chamada Red Book, que é uma versão feita por fã, que tornou o filme muito mais dark, muito mais denso, e é muito legal. Ele usou as cenas que tinham sido cortadas na versão do cinema e tornou o filme mais adulto. E muita gente fica pedindo, tem o hashtag Restore the Schumacher Cut, que querem ver uma versão do diretor que seja mais adulto do filme. Eu tenho certeza que, infelizmente, a gente nunca vai ver essa versão. Eu também acredito que não vai sair. Não vai. Até porque o Schumacher morreu, não seria ele que faria, e é complicado. Mas a Warner fez este filme, a gente tem que deixar isso muito claro, para vender brinquedo. E os próximos dois filmes, o do Val Kilmer e o do Clooney, eles foram feitos para vender brinquedo. Mas Concordo. O do Clooney. Por isso que tem vários uniformes
né, nesses filmes. Agora, o carro do Batman do Kilmer, esse aqui, ele é muito, 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 muito estilizado mesmo. E ele chega mais próximo de uma visão, acho, quadrinística. Ele é funcional, seria nos quadrinhos, talvez, ou numa animação. Num filme é complicado, afinal de contas, a gente tem essa parte aqui que tem funcionalidade zero. E tem uma história curiosa desse filme. A gente tinha até começado a citar no episódio anterior da nossa live. Que é assim, o designer de produção do filme, que mudou, era outro designer de produção, ele faltava 2 dias para ele ter que entregar o carro para começar as filmagens, e ele resolveu fazer um test drive. Ele saiu da garagem e esse carro, ele é funcional. O que eu quero dizer funcional? Ele realmente funciona. Ele acelera, ele é dirigível, digamos assim. E ele tirou da garagem e foi fazer uma curva. Quando ele fez uma curva, essa aleta virou e bateu num poste que tinha do lado e quebrou. E ele teve 2 dias para recuperar esse carro. Ele teve que refazer essa parte. E ele entregou o carro, consertado, claro, e que foi utilizado no filme. Mas muitas das cenas, apesar do carro funcionar, elas são feitas com maquetes. Aquela cena infame do carro subindo na parede do prédio, ele é maquete, aquilo não é o carro de verdade. Poxa vida! E eu achando que era verdade, Vasco. Então. E ficou muito marcado como um carro que era mais estético, né? A gente vê, tem partes que são curiosas, ele parece um esqueleto do Geiger, aquele que criou o Alien. Inclusive, o visual original desse carro foi criado pelo Geiger. Ele tinha feito um carro meio parecido com uma aranha, que não tinha muito a ver com morcego. Mas o Schumacher e o diretor de produção, o designer de produção, acabaram chegando nesse visual de esqueleto, que a parte de fora dava a visão do que tinha dentro do carro. Bonito mas funcionalidade zero, né? Sim, e ainda mais quando dá aquele close na escuridão, que tá só as cores ali, que também parece que é uma turbina, né? Sim, tem um neon azul o carro. Deixa eu te perguntar, você está aí na sua Batcaverna aí. Você tem aquele, o desse do Kilmer, que acende? Tenho, mas ele está lacrado. Ele está trancado numa caixa. Então, eu ainda não abri. Algumas coisas a gente deixa lacrado, até por falta de espaço. Ia até te perguntar também. Desculpa te cortar, o Vasco, só para te perguntar. Falar. Daí, quando você viu esse, você achou mais bonito, gostou mais do que de 89? Não. Eu gostei mais de 89. Pelo seguinte, a gente imagina um cara que combate o crime numa das cidades mais violentas do mundo. Daí ele usa um carro que, apesar de ter uma certa beleza, é frágil, não convence. Porque eu acho assim, não adianta você fazer um filme para vender brinquedo. Você tem que fazer um filme que convença a pessoa. Quem conseguiu fazer isso, eu acho que de uma forma muito eficiente, foi o Nolan. Ele realmente convence que aquilo é real, que aquilo funcionaria. O Schumacher não me convenceu. O carro podia ter até uma beleza estética, mas em momento nenhum se acreditava que aquilo dava para funcionar, que aquilo serviria de proteção para um cara que está combatendo o crime, e ele não é super poderoso. Ele depende desses equipamentos para conseguir cumprir sua função. E nem o primeiro filme do Schumacher, que é o com o Kilmer, ou o segundo com o Clooney, me convenceram disso. Entendi. Mudando um pouco, tem uma pergunta do Crisan para você. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte: qual a sua opinião sobre o modelo da animação Batman Animated? Bem colocado aqui, o do Batman Animated. Esse carro,
ele foi criado com essas linhas mais retas pelo seguinte: a animação na época, a gente pode ver que ele não é uma animação computadorizada, ela é uma animação tradicional. E tinha que facilitar para os animadores poderem criar os desenhos em sequência. Então, ele foi feito uma linha mais retrô, até inspirado um pouco em arte déco, mas de uma forma que facilitasse para o animador criar aquelas imagens de forma sequencial. Eu acho muito bonito, muito elegante o carro. Ele é diferente do que a gente tinha visto. Em animação, a gente tinha visto aquele dos Super Amigos, né? A gente tinha visto aquele carro que eu tenho até aqui, espera um minutinho. Este aqui, que é dos Super Amigos, que eu, particularmente, azul e amarelo, eu acho absurdo, não é uma das minhas versões favoritas, mas era o parâmetro que a gente tinha de animação. Daí, depois do filme é bom a gente até falar da animação, depois do filme do Batman de 89, a animação ela foi inspirada na climatização do Burton, uma coisa mais dark, mais adulta, tanto que para muita gente a versão definitiva do Batman das telas é da Animated Series, da série animada, e esse carro ajudou muito a impulsionar essa versão, que era uma coisa que a gente não tinha visto em animação. Ele tem o intuito de lembrar um pouco o design alongado do carro do Batman de 89, mas ele trouxe características diferentes. E é muito legal, porque a gente vê a cabine basculante indo para frente, vários equipamentos ali que ajudam o Batman no combate ao crime, e deu mesmo um peso de equipamento tecnológico para a série, que foi muito legal. Foi. Eu sou fã daquele Batmóvel, então, fora que série maravilhosa essa Batman Animated, né? Maravilhosa. Eu nunca tinha visto, nem com o filme. Eu posso até ouso dizer que nem o filme me trouxe uma visão tão realística do Batman quanto a série animada. Ali, para mim, era o Batman dos quadrinhos, o Batman detetivesco, relembrando um pouco aquela série antiga do Superman que passava nos cinemas de animação, que tinha os traços mais também estilizados. Essa série do Batman trouxe isso e trouxe uma aproximação com a linguagem dos quadrinhos, uma linguagem mais adulta, que não tinha no desenho dos Super Amigos. O Vasco, o Ismael até falou aqui, o Batplane da série animada era demais. Nossa, maravilhoso. Eu tenho a miniatura do Batplane, que não está aqui próximo para poder pegar para vocês, mas realmente ela é super diferente do que a gente tinha visto. A gente tinha visto o Batplane no Batman de 89, que infelizmente o Coringa derrubou com um tiro, e é curioso a gente falar isso, Renato. Você já percebeu que todo Batplane que existe, na primeira vez que ele aparece, ele é derrubado ou destruído? É impressionante, ninguém dá uma pausa para o cara. Até no Batman vs Superman, gente, ele não consegue terminar um filme com o troço inteiro. Pelo amor de Deus! Faz a prova de bala, aquilo. Que coisa de louco aquilo, viu? Deixa eu te falar uma coisa. O Vinícius está perguntando o seguinte. Ele até falou, melhor perguntar, qual Batmóvel você não tem? Qual que eu não tenho? Deixa eu ver. Eu não tenho alguns. Por exemplo, a minha coleção do Eagle Moss não é como a sua, é metade da sua. Mas tem vários modelos que eu gostaria de ter que eu não tenho. Ainda vou ter, ainda os terei. Mas, de uma certa maneira, todos que eu gosto, eu acabo conseguindo de uma maneira ou de outra. Hoje, de forma mais difícil do que
antigamente. Porque, por exemplo, esses daqui, que é o 1 por 50 da Hot Wheels, o preço disso é absurdo, é mais caro do que um Eagle Moss. A gente acabou ficando com as taxas, com o preço aqui no Brasil, não é nem tanto pelo preço do dólar. Acabou ficando muito caro trazer essas coisas para cá ou encontrar aqui. Às vezes a gente acha uma promoção, o próprio Eagle Moss faz umas promoções bem legais no site, mas, de uma certa maneira, é difícil conseguir. Hoje, os colecionadores, a gente pôs um pouco o pé no freio e está mais tímido com a obtenção dos nossos objetos de desejo. Mas, aos poucos, eu vou ampliando minha coleção e, quem sabe, eu chego aos pés da sua, porque eu sei que a sua coleção é muito grande. Não, eu falo sempre que cada um tem a sua coleção maravilhosa. Olha os seus itens aí atrás, maravilhosos. Tem muita coisa guardada também. E falando no que o Vinícius falou, esses... Oi? Renato? Travou? Renato? Pessoal, eu acho que o Renato caiu. Estamos passando por dificuldades técnicas, tentando restabelecer o sinal, e em breve voltaremos. Problemas na conexão. Voltou, ele voltou! Isso acontece. Problemas na conexão. Deixa eu ver, o que eu estava falando mesmo? Até esqueci agora. Meu Deus do céu. Tá, da Eagle Moss. Isso. Então, a Eagle Moss veio com essa coleção para deixar nós colecionadores bobos, né? Você não acha? Nossa, é maravilhosa. Eu conheci a coleção da Eagle Moss quando ela não tinha chegado ao Brasil ainda. A Eagle Moss é uma empresa, se eu não me engano, irlandesa. Ela faz esses veículos, ela já fazia vários... começou com veículos de guerra, se eu não me engano. E ela começou com chama Batmobilia, que é Batmobile, que é Batmobile, que é em inglês. Então, Batmobilia é o colecionismo desses veículos. E ela lançou o primeiro foi justo de 89, que é esse aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Esse foi o primeiro lançado por eles, lá fora mesmo, e aqui no Brasil também. Esse é o primeiro. E ele tem o diferencial que ele vem com o Batman aqui do lado. Muito pouco veículo deles vem com o personagem. Esse é um dos que veio com o personagem. E daí chamou atenção, porque é muito realístico, é muito bem feito, os detalhes são perfeitos, e ele vem dentro de um pequeno cenário. O fundo é 3D, tudo, e se você visse, quando você sabe disso, tenho certeza, quando começou essa coleção, mesmo trazendo de fora, não era tão caro. O dólar, na época, se eu não me engano, estava 3,33, então era completamente possível trazer.
Mas daí foi começando a ficar caro, ficar caro, ficar caro. Daí, aqui no Brasil, a Igomos começou a trazer de forma limitada. Não chegou primeiro em São Paulo, foi lançado em cidades do interior, em cidades próximas, porque eles queriam fazer um teste. Na época eu cheguei a ligar e falei com o pessoal da Igomos, eles realmente falaram que eles estavam testando para ver que estava difícil, porque o preço. Daí pararam de vender, ficou muito tempo sem vender. Teve a primeira Comic Con, eles estavam lá na Comic Con, falaram que não sabia se atingiu o mercado, que ali estava vendendo. Daí iria entrar depois de um ano da primeira Comic Con, começou a vender nas bancas, mas muito pouco fascículo. Então, aqui no Brasil, pela Igomos, tem bastante veículo, mas não tem o suficiente para você completar a coleção, que, se eu não me engano, são 64 veículos. E todos são pequenas joias, são muito bem feitas. E, infelizmente, a gente não tem acesso a todos aqui no Brasil. A pessoa precisa comprar lá fora. Caiu de novo.
Oi, pessoal. Bom, o Renato caiu, ele deve estar tentando restabelecer a conexão. Como a gente estava falando, a Igomos, ela trouxe poucos veículos aqui para o Brasil e ficou meio complicado para as pessoas comprarem, porque o preço ficou muito proibitivo. A gente vê no começo, quando os carros foram lançados, o preço é sempre no primeiro fascículo é muito mais barato, eles têm essa estratégia de marketing, mas depois foi aumentando. Se eu não me engano, o preço médio aqui era em torno de R$60, 60 e tantos reais, hoje está em média de 150 a 180 reais os veículos, sem falar os veículos especiais, que são, como, por exemplo, o bate-tanque, que eu mostrei, que ele tem um preço diferenciado. Aqui no Brasil ele não foi lançado. E também esse aqui, que é o do Arca, ele foi lançado uma versão da Igomos muito mais caro do que os outros. Então, isso dificulta para o colecionador poder comprar. Então, quem gosta, quem se apaixonou pela coleção, que realmente é muito bonita, ela teve que partir para comprar fora do país, ou pelo eBay. Espera aí que eu acho que o Renato está voltando. Olha lá! Voltou, Renato, voltou. Oh, eu segurei meu as Deus do pontas céu. aqui, Que porque o bom! nosso amigo Douglas até chegou e me avisou que a gente estava... Eu continuava online. Então, para não deixar a peteca cair, eu continuei falando um pouco. Show, obrigado. Aqui, ó, eu vou ser sincero, a net, aqui o meu é net. É uma coisa de louco, tá? É o meu Toda também, manhã. Daí você liga lá, não, é só na sua área o problema, tá bom. A área é o planeta Terra. Ah. A área é o planeta Terra. Porque aqui também está assim. Então, coisa de louco. Bom, deixa eu ver, a gente estava falando da Igomos, que você estava falando dos preços. Sim, eu até dei uma introduçãozinha para o pessoal. Tá. É o seguinte, se eu não me engano, você, eu acho que consegue lembrar melhor isso. Em torno de R$60. O primeiro fascículo não, ele é sempre mais barato, esse do Keaton era mais barato, mas assim, o preço médio era em torno de R$60, R$66, quando a Igomos lançou aqui. Depois ele subiu para R$150, R$180, sem falar as edições especiais, como o bate-tanque, como o do Arkham, que foram muito mais caros do que não vieram para o Brasil. Então, um fã que admirou esse produto, porque realmente é muito, muito bem feito, ele teria que apelar para comprar lá fora. E com a alta do dólar, a dificuldade de impostos entre um país e outro, o frete, a taxa de importação, isso se tornou proibitivo durante muito tempo. Inclusive, hoje ainda é muito difícil. A gente está com o dólar aí batendo 5,80, então está complicado. Está muito complicado. Agora, ele trouxe versões que a gente não tinha. A Igomos traz versões que a gente não tem como encontrar em outro lugar. Por exemplo, a gente estava falando da animação do Batman Animated Series, mas tem outra animação que você deve lembrar, é o The Batman, que traz um Batman um pouco mais novo, no começo de carreira. Sim, gosto muito também. Ele tem este veículo, que é a primeira versão dele da animação, e eu acho maravilhoso. E não tem em outro lugar. A Hot Wheels não lançou, a Jada não lançou. Então, teve no ovo de Páscoa. Eu tenho do ovo de Páscoa também. Eu Sim. também tenho as duas versões, tem um maiorzinho e um menorzinho. Mas se a pessoa não comprou o ovo de Páscoa na época, não tem essa versão. Essa versão só tem do Igomos. Então, eles têm umas coisas que são muito curiosas nesse sentido. Eles trazem todas as versões até então. Por exemplo, não tem o do Affleck. Eles não têm. A última versão que eles trazem do cinema é o do Bale.
Mas a versão dos quadrinhos e dos games, eles são bem completos. E para falar no game, tem esta versão também, que é o primeiro Arkham. Do Arkham. É muito legal. Eu acho Sim. até mais bonito do que o segundo. Do que o segundo do segundo game, da segunda versão do game, que é essa aqui. Que é bonito também, que é bem bonito. Essa aqui é aljada, não é igual moça. Que é bem bonito, mas aquele ali eu acho mais bonito até. E eles trazem versões inéditas, tudo. Pena que parou, essa coleção acabou, eles não trouxeram, não lançaram mais, foram 64, acho que 64 ou 68 edições, e acabou. E hoje existe ainda, a pessoa pode comprar pela internet, a própria Eagle Moss às vezes traz um fascículo diferente, mas, de uma certa maneira, todos os fascículos só importando mesmo, que é o meio para o colecionador aqui no Brasil trazer, mas é muito caro, infelizmente. A gente tem peças de coleção como os Pop, os Funko, por exemplo, que lá fora custou $8. É uma coisa que você compra em banca de jornal, se a gente for fazer um paralelo. E aqui, R$119, R$120. É absurdo isso. Ô Vasco, mas foi aquilo que você falou. Para nós aqui, colecionadores aqui no Brasil, tá feio. Porque você precisa ter uma bela de uma grana. Tem. Ou seja, você não pode pagar conta, não pode pagar plano de saúde, não pode fazer supermercado e faz a coleção, porque não tem outro jeito. Sim. Ó, o Ismael tá falando, esse do Arkham Asylum é carambolado demais. Visual meio 89 com Forever. É verdade. Esse, qual dos dois que ele acha? Esse ou esse? Eu acho que é esse da Jada que você está falando. O da Jada. Ele é meio misturado mesmo. E ele também foi misturado um pouco com o Tumblr. Ele tem certos detalhes de tanque de guerra também. Ele é meio... Se a gente pensar, ó, ele tem a carlinga de um caça, de um jato de combate. Ele é uma mistura de jato com tanque de guerra. E tem fã, Renato, que fez esse carro de verdade. Eu tenho certeza que você já viu. O cara fez um veículo funcional mesmo. Tem fã que está em outro nível, né? Que a gente um dia chega lá. O cara não é comprar miniatura, o cara faz o carro. Deixa eu só dar um recadinho aqui, o Vasco, aproveitar. Pessoal, vou dar um recadinho aqui para todo mundo. Quem está chegando agora, você não sabe ainda? Clica aqui, se inscreva em nosso canal, tá? Estão todos os programas Bate-Base no ar até hoje. A primeira parte de Batmóvel com Vasco Guimarães está aqui também no canal, para quem não assistiu, tá bom? Tem também o Vasco na Bate-Base Live, está aqui também. Você perdeu alguma Bate-Base Live? Ocorre toda terça, às 20h30, no nosso Instagram, lá do Fã-Clube Bate-Base, tá? Estão todos aqui, os Sunday Lives estão aqui, então não esqueça, você que está assistindo, clica, se inscreva em nosso canal, tá? Eu quero falar para vocês sobre os nossos apoiadores. Mini Cars Brasil está desde o nosso primeiro programa. O Vitor, olha lá, você quer alguma miniatura de carro para você que você não está achando? Olha lá, vai lá, facebook.com/carrosminis, tá bom? Fala com o Vitor, fala que você viu eu falar aqui no programa. E o nosso segundo apoiador é a CQI, Companhia de Quadrinhos Independentes, também lá no Facebook, facebook.com/CQI Oficial. Lá tem vários livros dos nossos amigos Paulo Chacon e Jorge Ventura. Vai ter sorteio em breve, hein? De um lançamento deles aqui no programa. E nós estamos agora com duas parcerias. O primeiro é do blog O Homem Morcego. Você vai lá no Instagram, @o-homem-morcego, blog do amigo Cauê. Show de bola, você vai lá, todas as notícias sobre Batman e DC Comics. Lá no Instagram, @o-homem-morcego. E o segundo parceiro aqui é Mundo de Brinquedos, do nosso amigo Ari. Olha lá, no Instagram também, @Mundo de Brinquedos, tá bom? Ele mostra a coleção de X-Men, He-Man,
Tartarugas Ninja, Liga da Justiça, Batman, é show de bola. E fora isso, para quem não conhece aqui, o Vasco é do Cinefreak. Não é isso, Vasco? Cinefreak, o site para quem ama cinema, é feito por quem ama cinema para quem ama cinema. E cinema é cultura pop de uma forma geral, com colecionáveis, quadrinhos, videogames, animação, tudo que você ama. Olha, e é só entrar lá, facebook.com/cinefreakbr. Então é Cinefreakbr. Tá bom, pessoal? Quem quiser conhecer também, pode acessar www.cinefreak.com.br, que ali tem todas as matérias. O site já está no ar há 12 anos, a gente tem, então, milhares de matérias ali para a pessoa poder ver. Tem todos os grandes lançamentos, tem entrevista com as pessoas, e a gente fez a cobertura de todas as edições da Comic Con. Está ali com fotos exclusivas, com vídeos. É só a pessoa acessar, vai na barra para procurar, põe o tema que quiser, que com certeza vai encontrar. Show de bola isso aí, show de bola. Ô Vasco, o Ismael, a gente estava falando, eu até errei aqui, ó. Ele tá falando do Batmóvel que estava no acrílico. Este aqui, o Batmóvel, a primeira versão do Arkham para os quadrinhos. Ele é uma versão mesmo diferenciada. Só que se a gente for ver, ele é mais como se fosse um carro antigo, a gente vê pela frente, pela grade, que foi modernizado pelo Batman. Ele tem essas mangueiras dos dragsters, a entrada de ar de caça. Então, e a gente vê, ele é uma versão das primeiras versões do Batmóvel, a versão que a gente viu, inclusive, no Piada Mortal. Ele é uma atualização dessas. Sim, então, ele é mais você falou bem. nos quadrinhos do que no cinema, de uma forma geral. Tá, ô Vasco, vamos agora para uma coisa linda, que o Ismael, eu sei que o Ismael adora também, que é o Batmóvel do George Clooney. O George Clooney, que é esta versão aqui linda, que tem quase um tubarão, né? A gente vê, é uma andorinha com tubarão, mas ele é muito bonito visualmente. Sim, mesmo. Mas eu vou... Quando eu vi... Oi. Ele tem umas coisas estranhas, por exemplo, à frente aqui tem a turbina, acende a luz, ou seja, nada prático, né? Se ele está querendo uma coisa mais stealth, mais sigilosa na rua, não dá. Você vê, o Google Earth vê o Batmóvel do espaço. Então é pouco complicado. Eu vou falar para você, a primeira vez que eu assisti, me veio a seguinte coisa na mente. Ele está saindo lá e eu falei, se o pistoleiro vê isso aí, é um tiro só no peito, né? Só! Acabou. Não tem nem... O cara... Bom, se ele passar... É o que eu tinha dito, né? Se ele passar num buraco, ele cai. Ele cai do carro, e se ele fizer uma curva muito longa... Porque além de ser baixo, o banco ele fica com metade do tronco para fora, ele é muito aberto. E tem uma cena no filme que, particularmente... Esse filme, para muita gente, é considerado o pior filme do Batman de todos os tempos, né? Falam que o Clooney matou. Eu não acho que tenha sido o Clooney, eu acho que foi o Schumacher que matou. Eu concordo com você. Porque o Clooney até é um bom Batman. Muito bom Bruce Wayne, tudo aqui dentro do filme ele não tinha o que fazer. Tem uma cena em que o Batman está competindo com o Robin para prender o Mr. Freeze, e ele pula, sai da pista, que é uma ponte, pula numa estátua e pula. Gente, que coisa! Esse carro, o primeiro salto dele arrebentava. Gente, esse filme é um exagero, é tão kitsch que a série de 66 fica realística perto dele. Não, esse filme a gente pode falar que teve muita forçação, né? Nossa Senhora! Aquele bate-patins, que ele bate os dois pés, sai um patins da sola do sapato. Gente, tá bom que o Batman tem preparo, mas nesse filme é absurdo. O bate-cartão de crédito. O que é aquilo?
O bate-cartão de crédito, aquela hora, eu falo para você, ó, eu não acreditei que ia acontecer aquilo. Na hora que falou, dou tanto, dou tanto. Eles começaram, foi tipo assim, eu falei, não pode piorar o negócio. Aí, eu não lembro agora quanto que ele fala, se é 1 milhão que ele fala. Daí ele puxa o cartão e fala, não saia de casa sem ele. Eu falei, Não não. saia de casa sem ele. Pelo amor de Deus. Daí o Robin pede emprestado o cartão. Isso! Gente! Mas fizeram isso porque na época era a Kenner, que era que fabricava os brinquedos do filme, que fazia os veículos, tudo. Então, eles tinham que introduzir no filme o máximo possível de veículos. Eu não sei se o pessoal deve lembrar ou ter sublimado da mente, porque é muito traumatizante. A gente tem esse Batmóvel, daí a gente tem a Red Build, que é a moto do Robin, daí a gente tem uma moto de neve, um veículo de neve, 2 motos da Batgirl, a gente tem vários uniformes do Batman, do Robin e da Batgirl no filme. Ou seja, é uma chuva de coisa diferente para a pessoa comprar os brinquedos. Esse filme foi uma grande vitrine para brinquedos. Ele não foi um filme de verdade, foi um comercial. Pronto, você falou tudo. Comercial. Comercial. Deixa eu só... Quando fala nesse filme, é vontade de dar risada mesmo. Deixa eu ler aqui o recado. O Ismael falando, a cena do Batmóvel é a melhor cena do filme, ao lado daquela do Bate-Cartão e do Mr. Freeze com as pantufas. As pantufas de ursinho do Mr. Freeze são hilárias. Ai, caramba. O Crisan ainda falou, tem uma entrevista do Clooney dizendo que... Como é que é? Deixa eu ler aqui. Tem uma entrevista do Clooney dizendo que ele já interpretou um personagem gay e que era o Batman. Os Batmamilos. Nossa Senhora! Mas isso foi coisa do Joel Schumacher, viu? Ele falou que ele ia fazer, que ele ia mostrar aquele close na bunda do Batman. Coisa... E me fala uma coisa, tá? Já demos risada aí, já vimos que o Batmóvel dele aí é um carro alegórico, né? Que é só para mostrar ele de peito aberto. Com certeza. E daí agora eu vou te falar o seguinte. Depois de tudo isso, vem um novo estilo depois de um bom tempo, né? Vem Ben Affleck. Não, vem o Christian Bale. Nossa, desculpa, fugiu. Christian Bale. O Schumacher meio que meteu um prego no caixão do Batman com esse filme, desacreditou todos os filmes de super-heróis que depois desse filme deram um tempo. Daí vieram alguns filmes da Fox, que foram os X-Men, que começaram a trazer de novo a credibilidade para filme de super-herói. E a gente tem o projeto de trazer novamente o Batman para os cinemas. A gente, vários diretores trouxeram vários projetos, visões diferentes do Homem-Morcego, mas foi com Christopher Nolan que a Warner encontrou o caminho para trazer o Batman para o cinema com uma verossimilhança muito difundida, colocando o Batman na realidade. Então, eles extrapolam os limites do personagem para trazer ele num universo que poderia ser o nosso, real. Ou seja, o cara com dinheiro e com acesso à tecnologia, utilizando isso para combater o crime. E foi exatamente isso que foi feito no filme. Com a ajuda do Lucius Fox, a gente vê o Batman tendo acesso a um Batmóvel, que é esse aqui, que é um dos mais bonitos já trazidos para o cinema, que é um tanque que foi construído de verdade para o filme. O carro é funcional, o carro ele realmente faz aquilo que foi visto nos filmes.
E ele foi construído peça por peça para isso. E o Christopher Nolan ficou em cima para que o carro chegasse perto da visão dele. E daí eu vou te falar o seguinte, né? Vamos colocar assim, né? Com, entre aspas, uma certa decepção com o último filme do Schumacher. Até o Crisan está falando que o Schumacher chegou a pedir desculpa sobre isso. Ele pediu. Né? Então, nós com essa certa decepção, para a criançada que assistiu aquilo, não foi tanto uma decepção, porque a gente pode apelidar aquele filme de sessão da tarde também. Exatamente. Ele teve um apelo muito grande para as crianças. Ele era colorido, ele era mais leve do que a visão do Tim Burton, que era muito dark. Ele tinha o Robin, que gerava uma identificação com o público mais jovem. Então, ele realmente teve um apelo infantil muito grande. E, na época, a gente não pode esquecer que esse filme ele teve a ousadia de trazer os atores mais famosos do cinema na época. Gente, o Clooney estava no topo. E ele trouxe o Schwarzenegger, gente, que era a cara do cinema americano. Então, ele tem o seu mérito de ter trazido alguns dos maiores astros do cinema para fazer uma das maiores bombas do cinema. Então, e a gente estava com isso, de repente fica sabendo que ia vir um tal de Batman Begins. Sim. Ninguém sabia muito o que esperar, né? Eu lembro que, na época, o pessoal estava esperando alguma coisa no naipe do ano 1, do Batman ano 1, do Frank Miller e David Mazzucchelli, que para mim, é a origem definitiva do Homem-Morcego. Fantástico aquilo. Adoraria ver aquilo no cinema mesmo, aquilo levado para o cinema. Mas o Batman Begins trouxe uma origem do Batman de uma forma que a gente não tinha visto no cinema. Não só o assassinato dos pais dele, que a gente já cansou de ver, vale ressaltar isso, mas uma visão psicológica do personagem, as implicações daquilo para o Bruce Wayne. E isso eu achei muito diferente do que o Nolan fez. O Nolan ele tem o costume de fazer uns filmes mais psicológicos, uma abordagem mais psicológica. Quem assistiu Amnésia, quem assistiu Insônia, sabe que o cinema do Nolan tem esse viés. E no Batman ele fez isso também, ele trouxe um Batman adulto. Depois da gente ver 2 filmes do Schumacher que eram mais infantis, a gente vê um filme adulto do Batman, um personagem assim que tinha angústias, que tinha uma luta interna grande, e isso foi um refresco. Trouxe de novo um ânimo para a gente ir no cinema ver o Homem-Morcego. Realmente um filme sério, né? Veio. Sim, com certeza. E o Vasco, e você, já conhecendo os Batmóveis que tinham da época, tudo, dos filmes, quadrinhos, o que você achou quando viu o Tumbler? Eu queria comprar. Eu queria o carro de verdade. Eu fiquei absolutamente apaixonado pelo Tumbler. Eu falei, esse é o Batmóvel de verdade. Porque a gente vê no filme ele arrebentando parede, ele realmente arrebentou uma parede. O carro funcionava. Então você fala, gente, esse finalmente é um Batmóvel que aguenta o tranco. Porque a gente via os carros tão frágeis ou sendo destruídos, o Pinguim explodiu o Batmóvel, daí vai o Charada, explode o Batmóvel. Daí a gente vê todos os vilões acabando com os veículos do Batman, e daí a gente vê um veículo que aguenta o tranco, que é um tanque de guerra. E na época, eu falei, bom, é um tanque, o bate-tanque do Cavaleiro das Trevas é um tanque, eles queriam trazer uma coisa similar, e eu criei um paralelo entre os dois. E fiquei muito contente de ver esse veículo nas telas. É uma coisa que você vê que realmente existe. Dentro do próprio universo do Batman, do filme, aquilo já existia, porque era um veículo militar. Então, foi uma grata surpresa ver aquilo no cinema. E, de imediato, fui procurar uma miniatura para comprar. Se eu não me engano, a primeira que eu tive foi da Hot Wheels, 1 por 64, que, se você for ver, não é legal.
Ele não é Não, não parecido é. mesmo com o veículo. Sim. Mas quando saiu a 1 por 50, aí sim, a 1 por 50 é bem bonitinha. E daí eu comprei um controle remoto, na época, um maior, mas é um dos veículos mais bonitos do Batman. Eu acho que esse e o do Affleck são os dois mais bonitos. Daí ocorre certa coisa. Novamente destroem um veículo do Batman. Destroem o Tumbler. No Cavaleiro das Trevas, o Coringa com uma bazuca, pelo menos foi uma bazuca, não foi um revólver, né? Com uma bazuca ele destrói, mas daí a gente descobre que o Batmóvel é um Kinder Ovo, né? Se você abrir, tem outro dentro. E o que você achou? A Batpod? Eu achei muito bem bolado aquilo, porque, pensa, tinha aquelas duas rodas frontais. Deixa eu pegar aqui. Tem essas duas rodas frontais do veículo. E a gente descobre que isso é a moto que está dobrada dentro. Eu achei muito bem bolado. É uma invenção do Nolan dentro da narrativa do filme, muito bem bolada. E daí a gente fica pensando que sempre teve a moto. Porque quando ele vem aqui para frente no filme, que a cadeira se inclina e vai para frente, na verdade, o encosto dele é a Batpod. Onde ele está sentado ali com a direção do carro e o banco dele, na verdade, aquilo se reclina e vira um Batpod. Sempre foi aquilo. Então, eu achei bem bolado porque ele colocou um artifício dentro do filme que é crível. Não é uma coisa gratuita como nos filmes do Schumacher, por exemplo. E eu achei muito bem bolado, narrativamente falando. E bonito. O Batpod é bem bonito. Não, e também não era só uma miniatura, né? Aquilo andava depois, né? Você vê que... Sim, aquilo, inclusive de verdade, aquela moto ela é funcional. Todos os veículos do filme do Nolan, isso que é legal, são funcionais. Ele é menos o The Bat, né? Aquele do final, que foi o único veículo que ele fez em CGI. Mas os veículos, a moto e o carro são reais. A única cena que eu tenho que confessar para você, Renato, que eu achei forçação de barra, é quando ele faz como se fosse um skate, o Batpod, que ela sobe na parede, vira e cai do outro lado. Aquilo eu não gostei. Não, que as rodas viram, né? Você viu lá? Ele faz assim, vira, Mas vira de verdade, né? Aquela roda vira. Né? E de repente, é que nem você falou, é igual um skate, né? Vai na parede e volta. Ela sobe, vira e cai. Isso. Eu achei muito forçação de barra. Mas foi uma das poucas coisas que eu desgostei no filme. E, para falar a verdade, assim, não criando uma comparação, como você falou, mas dentre todos os filmes de super-heróis, eu acho que um dos melhores, sem dúvida nenhuma, é O Cavaleiro das Trevas. E não é opinião só minha. Até o Steven Spielberg considera um dos melhores filmes. Ele lançou uma lista de filmes e acho que o quinto ou oitavo filme da lista é O Cavaleiro das Trevas, que realmente é uma obra de arte. Sem sombra de dúvida. Deixa eu ler aqui, tem uns recadinhos aqui. O Félix está falando que virou seu fã. Batmóvel Kinder Ovo, ele adorou. E ele falou ainda, Schumacher é sensacional, fez o pior filme do melhor personagem de todos os tempos. Proparoxítona. E o Crisan, Gustavo falando lá que tem o Tumbler, que coloca a moto dentro, legal. O Crisan falando que eles são veículos bem realistas, né? Esses do Nolan. Sim. E o Ismael falando, aquele baratão voador do Rises é buchada de bode. o The Bat, o que você achou lá do The Bat? Então, ele, na época, eu tinha achado bonito, mas se você for analisar, ele é o Tumbler que voa. Ele segue as mesmas linhas do Tumbler. Eu fico pensando que não é funcional, ele é muito quadradão. Ele tem aquelas turbinas na frente que tornam o veículo mais frágil, mais propício para ser abatido, por exemplo.
Mas a ideia dele de usar uma série de hélices embaixo que impulsionam o veículo é bem interessante. Mas a gente tem que convir que ele é muito quadradão, ele não é muito bonito, não. Eu prefiro muito mais o Batwing tanto do Burton quanto do Ben Affleck, tanto do Keaton quanto do Ben Affleck, que é mais morcegão. Do Ben Affleck ainda mais, porque ele tem uma visão militar, ele é meio militarizado, ele tem uma carlinga de caça também. Daí agora bonito, você me lembra que nós não tocamos no assunto. E a bate-lancha e a bate-asa do Val Kilmer? Nossa Senhora! A bate-asa do Kilmer ela é baseada na do Keaton. Só que ela foi mais esticada. Ela é bonita, mas nada funcional. Aquilo não funcionaria de forma nenhuma. E a lancha... Gente, uma lancha tão agressiva que aquilo lá é violento o negócio. É destruída na primeira cena que ela pega. O Robin está usando uma mina. Destruiu aquilo. Gente, será que o Batman não aprende no cinema a botar um armamento mais eficiente nesses troços? Gente, a primeira bate-asa, o Coringa dá um tiro de revólver e derruba. Daí vai a bate-asa do Kilmer, ele se choca contra a ilha, que o raio lá da máquina do Charada derruba ele. E ele ejeta e vira um submarino, que também é destruído. Daí vai a lancha, que está toda pimpona lá com neon, no meio do mar, pá, explode o troço. Gente, pelo amor de Deus, os caras não têm imaginação para criar um negócio que não é destruído. Ou será que eles criam já no intuito, vamos destruir no filme? Para poder ter outra e vender mais brinquedo. Deve ser isso. Né? Daí teve isso aí. Daí nós fomos aqui, a gente está falando do debate, tal. E daí agora sim, Ben Affleck. Vamos lá. Ben Affleck. Ficamos um tempo sem Batman. Veio uma mudança de Superman, né, que era o Brandon Routh, daí veio o Henry Cavill, com uma visão diferenciada do Homem de Aço. E daí a gente vê no filme, no meio da luta ali, a gente vê um satélite escrito Wayne Tech. E daí você sabe que o Bruce Wayne existe nesse universo. Se o Bruce Wayne existe o Batman. Daí todo mundo já querendo saber como é que era o Batman desse universo que tinha o Homem de Aço. Daí prometem, em 2015, se eu não me engano, até o Douglas, que já bateu carteirinha aí no Batbase também, mandou para a gente os vídeos da Comic Con, se eu não me engano, de 2015, em que anunciam que vai ter o Batman versus Superman. E daí a gente fica imaginando como que vai ser o Batman desse universo. Teve o processo de escolha e o escolhido é o Ben Affleck, para desagrado de muito fã que meteu o pau sem ter nem visto como seria o personagem, né? Eles se basearam no Demolidor, que foi um filme que a Fox cortou demais. Existe uma versão do diretor do Demolidor que é muito melhor. Basta procurar na internet, que a pessoa vai conseguir achar. É um filme que tem cenas a mais, tem várias sequências a mais. O filme é bem maior e redime um pouco o personagem. E eu fiquei esperançoso, porque o Affleck, gente, ele tem o porte do Batman e ele é fã de quadrinhos. Mas você ficou esperançoso, mas espera aí. E Demolidor? Então, como eu te disse, a versão estendida eu gostei. Não era o que era nos quadrinhos, claro. A versão, para mim, definitiva do Demolidor é da série da Netflix. Aquele, para mim, é o melhor Demolidor. Mas a versão estendida não é ruim do Demolidor. Ela é um pouco melhor. É claro, aquele filme teve uma série de erros. Inclusive a própria interpretação do Affleck. Eu tenho que dizer isso. E não foi o melhor momento dele. Não foi. Para mim, dentro desse universo de super-heróis, o melhor papel do Affleck em super-heróis é o Batman, sem dúvida nenhuma, que eu acho que ele arrasou. Com certeza.
Não só como Com certeza. Batman, mas como Bruce Wayne, que a gente vê um conflito. Só que a gente tem que ver, o pessoal reclamou muito, ele interpreta um Batman que está num momento da vida que ele está quebrado, ele está desgastado, está cansado, está desgostoso, desacreditado, e é nesse momento que ele surge na tela. Então, a pessoa não pode esperar um Batman Begins com o Affleck, porque ele já está no... Já se passaram 20 anos. Já, o cara está cansado. E perdeu muita coisa, perdeu o parceiro, que era o Robin, que foi assassinado pelo Coringa, está desacreditado. Então, dentro desse conceito que o Zack Snyder trouxe para o filme, eu acho que o personagem dele está maravilhoso. A versão do cinema que eu mais gosto do Batman é o do Affleck. E o Batmóvel, você tem aí? Tenho. Esse aqui, que é o do Snyder, que eu acho belíssimo, belíssimo. Gosto muito desse Batmóvel. Acho que tem muito a ver com o personagem e tem uma história curiosa esse Batmóvel. Quando esse filme estava sendo, o Batman vs Superman estava sendo produzido também os 3 novos filmes do Star Wars. E o J.J. Abrams é amigo do Zack Snyder. Eles são amigos, são diretores contemporâneos. E ele fez uma zoeira. O J.J. Abrams colocou o Tumblr embaixo da Millennium Falcon. Tem essas fotos na internet. Se você for ver, no filme mesmo, embaixo da Millennium tem um Tumblr soldado. Eu vi! Tá, eu vi. Eu sei que você está falando. Eu vi isso aí. E o que acontece? Daí o Zack Snyder quis dar o troco. Daí o que ele fez? Eu lembro uma época, inclusive eu coloquei isso no Cinefreak. Roubaram o Batmóvel do estúdio. Roubaram o Batmóvel do Affleck do estúdio. E daí saiu notícia. Batmóvel desaparece no estúdio, não sei o que, tá? Daí a polícia prendeu. Quem roubou foi um Stormtrooper. Pegar o cara, é lógico que foi uma brincadeira do estúdio. O cara foi pego dirigindo o carro, quando abriu a capota, era um Stormtrooper que estava dentro do carro. E foi o troco que o Zack Snyder deu para o J.J. Abrams. Eu acho muito legal esse tipo de amizade, de pegadinha entre universos diferentes que os diretores fazem, até porque eles são amigos. Então, eu acho que é saudável isso, transitar, ter citações dentro dos filmes. Eu acho que isso enriquece muito mais a experiência do fã. Mais do que as discussões, né? Com certeza. Ô Vasco, mas teve mudança, aprimoramentos no Batmóvel de Batman vs Superman, do da Liga da Justiça, né? Teve. Eu vou até pegar aqui. Eu tô com 1 por 50, o do Jada está aqui, não dá para pegar no momento, mas olha, se a gente for ver, aqui na frente, não só do Batman vs Superman, tá? Aqui no Batman vs Superman, ele tem uma metralhadora dupla na frente. No filme do Esquadrão Suicida, ele não tem. É o mesmo veículo, mas sem a metralhadora. E no filme da Liga, é o mesmo Batmóvel, só que na frente ele tem 2 lançadores de mísseis e um canhão aqui acoplado ao cockpit. Certo. Que foi colocado no veículo, porque assim, quando no Batman versus Superman, o Superman destrói a parte de cima do Batmóvel, ele arranca o cockpit, o Batman volta com o carro todo ferrado para a Batcaverna e ele começa a restaurar. E aí ele sabe, por todos os acontecimentos do filme, que ele tem que desenvolver uma tecnologia melhor, porque ele vai ter um confronto com criaturas mais poderosas. Então ele cria o Flying Fox,
como é que chama? O Crawler, que são os dois veículos do filme, e ele pega o Batmóvel e arma mais. Então ele coloca o lançador de foguetes na frente e um canhão no cockpit. Ele arma melhor o carro para conseguir enfrentar os parademônios e o Steppenwolf, o Lobo da Steppe. Então essas são as mudanças. E, infelizmente, a gente tem que dizer que, por mais legais que sejam, por mais até funcionais, isso também foi feito para vender brinquedo. Porque a maioria. Sim. Porque todo mundo ia querer o veículo novo. Né? A gente não pode se iludir como fã. O uniforme do personagem muda de um filme para o outro para vender boneco. É lógico. Senão, você compraria um e nunca mais comprava. E daí, vamos lá. Ele mudou o Batmóvel e você acabou de falar de dois outros veículos. O que você achou dos outros dois? Olha, quando eu tinha visto o Liga da Justiça em 2017, que não dava detalhes e uma funcionalidade maior para os veículos, eu não tinha gostado. Por exemplo, a gente viu o Crawler, que aparece primeiro, que é aquele veículo que anda como uma aranha. Ele foi o Lobo da Steppe e inutiliza o veículo logo no primeiro combate. E o Flying Fox, que é o veículo de transporte de tropas do Batman. Que parece uma baleia. Que parece uma baleia. Na primeira ação dele, que ele entra, ele vai para Chernobyl ali, se choca contra o escudo e já inutiliza o veículo, acabou. Então eu achei que eles não eram funcionais, assim, práticos, até feios, eu posso dizer. Mas assistindo o Liga da Justiça, eles deram uma durabilidade maior para o veículo. Tanto o Crawler quanto o Flying Fox, raposa voadora, né, que é um tipo de morcego, diga-se de passagem, na época o pessoal discutiu muito isso, mas raposa voadora é um tipo de morcego. Tá. Ele aguentou mais o tranco. Mas também é outro veículo do Batman voador que foi destruído logo na primeira sequência. Foi destruído o Batplane, a bate-asa do Batman, no Batman vs Superman. Primeira vez que ele usa aquilo, é destruído. Daí vai no Liga da Justiça, a primeira vez que ele usa o veículo que voa, também é destruído. Então, gente, nenhum diretor gosta dos veículos voadores do Batman. É impressionante, eles destroem na primeira oportunidade. O Ismael está falando o seguinte: tem tantas reclamações dos Nutellas que o Batman usa arma nos Batmóveis, mas quase todos os veículos dos filmes tinham armamento. O que você acha disso, Vasco? Então, o Ismael levantou um ponto interessante, que é o seguinte: tem um vídeo no YouTube que chama Batman Kill Count, contagem de mortes. O Batman do Affleck é um dos que menos mata. Tá? O que mais mata é, se eu não me engano, o do Keaton. Depois vem o Bale, daí vem o Affleck e, por último, vem o West, o Adam West. Todos os Batmóveis de todos os filmes, eles têm metralhadoras, eles utilizaram as metralhadoras, tem lança-foguetes, tem lança-granadas, e todos mataram. Porque se você for procurar fazer um filme que possa se localizar numa realidade ou numa versão da realidade, é impossível você ter um herói que vai enfrentar inimigos e não ter um dano colateral, não ter uma morte. Eu acho assim, até por isso que o Batman ele é um justiceiro. Ele não é um super-herói. Ele é um anti-herói. E é impossível agir do jeito que ele age durante 20 anos sem ter uma espécie de dano. Tudo bem, eu posso até acreditar que ele não matou inocentes, mas ter tido danos assim contra a vida de vilões, é bem possível que tenha acontecido e que a gente possa acreditar nisso, porque não tem como você pegar e ir contra terroristas, que foi o que aconteceu, e não ter danos colaterais.
Então, eu acho crível, muito mais do que você acreditar que ele passou a vida inteira agindo em Gotham contra o crime e não ter acontecido nada nesse sentido. Né? O Crisan Isso, até está falando, né? Ele literalmente trava uma guerra urbana, é óbvio que vai ter armamentos. poxa, é óbvio, até se você for ver o Cavaleiro das Trevas, não o filme, o quadrinho, a graphic novel do Frank Miller, o Bat-Tanque tem armas e ele dispara contra os mutantes. Ele dispara e ele dá um tiro. Aquela cena do Batman vs Superman, que ele quebra a parede, pega uma M60, uma metralhadora, e atira, aquilo veio direto do Cavaleiro das Trevas. O personagem nos quadrinhos faz a mesma coisa. Então, eu não estranhei, na verdade. Eu acho que é bem incrível. E outra coisa, não é que ele pegou um cara que estava passando na rua e matou, não é que ele fez como o pistoleiro e matou. Ele estava em um combate, ele estava numa guerra urbana, como foi dito. Mas como diz aqui, o pessoal Nutella reclama de tudo, né, o Vasco? Você que aí com Cine Freak, você fala de cinema, o pessoal parece que não entende que os filmes já vem escrito, são uma adaptação. Sim. Né? Então isso não é só com os filmes de heróis do Batman, de X-Men, de Vingadores, não. Isso até com o Senhor dos Anéis. Mas olha só, não é... Pô, o filme do Senhor dos Anéis, para mim, a trilogia primeira é maravilhosa, né? Então, faltou alguém que estava no livro e não apareceu, faltou. Só que ali para o cinema, aquela adaptação foi maravilhosa. Então, nos Sim. heróis, tem que entender isso também, né? Você está indo lá, é uma adaptação. Você está entrando no cinema, você tem que esquecer o mundo lá fora, esquece tudo. Faz quando você vai começar do zero. Daí você vai falar o que você achou, né? Então, mas o pessoal ultimamente não tem feito isso, né, Vasco? Não. Não sei se é a época que estamos, não sei. Olha, o importante hoje, a gente que trabalha com a internet, a gente sabe que é muito mais fácil você, infelizmente, né, atingir o público, você causando, você criando polêmica, você utilizando clickbait, do que você falando a verdade. Então, tem muita gente que cria confusão para ter audiência, não para informar ou para trazer uma surpresa, uma novidade para o nosso público. Então, a pessoa ela quer causar. Então, você levantar polêmica, você criar confusão, às vezes traz mais clique, e as pessoas buscam esse imediatismo, a polêmica mesmo, ao invés de você cativar o público com responsabilidade, com profissionalismo e com talento. Então, a gente vê diversos youtubers e blogueiros trazendo informações que não são verdade, só para criar confusão mesmo. O cara vira e fala, isso está errado. Gente, quem nunca escreveu não sabe o que é adaptar uma coisa para uma outra linguagem. Adaptação literária, por exemplo. É impossível você trazer aquilo ad literam e você literalmente trazer o que está escrito numa página para o cinema. Às vezes não funciona. Mesma coisa quadrinhos. Gente, vamos pensar, Renato. Os super-heróis nos quadrinhos usam colã. Quem ia acreditar que dava para fazer um filme com colã? O que é aquilo? É impossível. Então, assim, você precisa adaptar para uma nova linguagem e muda algumas coisas. Se você não gosta daquela versão, espera surgir outra, porque vai surgir. Não existe o Superman definitivo, não existe o Batman definitivo, não existe o 007 definitivo. Vai existir quando falir o estúdio e aquele for o último filme feito daquele personagem. Daí aquela foi a versão definitiva, porque acabou. Mas existe a versão favorita de cada um.
Só que você chegar e falar, isso não foi legal, isso não é fiel, gente, não existe, pelo amor de Deus. E é impossível agradar todo mundo. A gente tem que ter essa consciência. Você nunca vai agradar. Só que o que você falou é verdade. O público mimimi, a pessoa reclama disso, reclama daquilo, às vezes só para reclamar mesmo. Quantas vezes a gente não vê no Facebook ou em outras redes sociais a pessoa inventando uma coisa só para gerar polêmica? Você tem que chegar e falar, isso não é verdade. Ô, Vasco, mas isso é mais comum, não é só inventar, né? Primeiro que aqui na internet tem o famoso clickbait. A pessoa Sim. coloca uma chamada para todo mundo clicar, daí você chega lá, não tem nada daquilo. Era só a chamada. Sim. Se bobear, não tinha nem matéria nenhuma. Que eu já vi umas assim. Eu já vi. Então, não tem matéria nenhuma. E a outra coisa, a pessoa que nesse está falando tem que chamar a atenção, então ela quer criar a polêmica, sendo que não entende do assunto, ou teve preguiça de pesquisar sobre o assunto, teve preguiça de pesquisar sobre o ator, sobre o personagem, sobre a história, mas não, vou meter o pau, vou falar aqui, ou senão vou tirar o sarro, que é outra coisa. Aí eu vou tirar o sarro. Você viu aquele? Daí dá vontade, pô, é sério isso? E o pior é que esse pessoal tem ibope. Sim, infelizmente. Né? O pessoal... o Crisan até tá falando aqui. O canal do Ovo, por exemplo, virou uma vergonha. Sim, mas até porque eles são mercenários. É uma coisa que é feita para a obtenção do dinheiro. Uma vez eles já fizeram aquilo porque amavam aquilo. Só que tem aquela fala do Duas Caras no Batman Cavaleiro das Trevas, que assim, o herói às vezes vive o suficiente para se tornar vilão. E é verdade. Às vezes a pessoa acaba se corrompendo, entre aspas, vai cedendo determinadas coisas até você olhar para trás e não se ver mais, não se encontrar mais, não saber quem você é. E muito veículo de comunicação do nosso segmento, do segmento nerd, geek, infelizmente passa por isso. Eu estava vendo outro dia um canal aí, um veículo, que colocou uma matéria dizendo que o Batman do Affleck, por exemplo, que o Affleck deu uma entrevista dizendo que voltaria a ser o Batman se o Zack Snyder tivesse envolvido. Então a gente ainda tem esperança, porque ele fez Liga, vai fazer o Flash, pode ser que ele tenha algum projeto na HBO Max. Daí o cara falando, de um veículo falando que não, que o Affleck virou alcoólatra por causa do Batman. Porque ele perdeu a mulher. Gente, primeiro, o alcoolismo é uma doença, o cara já tem faz tempo, ele se tratou, não é motivo de vergonha. O pessoal fala como se ele fosse sem vergonha. Gente, o cara tem uma doença. Ele enfrentou essa doença durante a realização do filme, um dos piores períodos para ele, porque ele estava na frente de todo mundo, os holofotes estavam sobre ele, e a pessoa ficar explorando a doença de um personagem, a mesma coisa com o Kilmer. O pessoal falava, ele tá gordo, ele engordou, não sei o quê, comeu demais. Gente, o cara teve... Primeiro ele teve diabetes, depois ele teve câncer. Então ele engordou e emagreceu demais. A pessoa nem pesquisa, como você mesmo disse, e nem tem humanidade para entender o que o ator passou, porque é um ator, é um ser humano, o cara é de carne e osso, ele não é o Batman. E o pessoal não tem... Fala. Eu vou te falar uma coisa que eu vi essa semana. Eu acho que até é antigo isso, mas eu não tinha visto esse vídeo. Isso aí ocorreu lá nos Estados Unidos. Os repórteres foram entrevistar o pessoal no primeiro filme dos Vingadores. Estava lá o elenco. E quando chegava na maravilhosa Scarlett Johansson, eu vou explicar assim para você. Robert Downey Jr., e aí, como é que foi você ser o Homem de Ferro e usar armadura? Legal. Daí o arqueiro, e aí, como é que foi você ser um cara que lança flechas, tem ótima mira, e assim foi. Quando chegou nela, a pergunta foi o seguinte, você usava calcinha e sutiã por baixo?
Isso você tocou num ponto interessante. A mídia que lida com o cinema, a gente pode dizer a mídia nerd, geek, mas não propriamente a mídia de entretenimento. Ela é muito machista. Aconteceu a mesma coisa no Thor, esse último filme do Thor, o Ragnarok. Chegaram pro Thor, perguntaram para ele: qual foi o preparo que você teve, como que você malhou, não sei o quê, não sei o quê. Daí, quando chegavam para a atriz, perguntavam como foi usar aquela roupa, não sei o quê. Não perguntaram para ela da estética, qual foi a inspiração para interpretar a personagem. Ela levantou e foi embora. Tá certo, tá certo. Sim, as atrizes passam por isso, porque muita gente ainda vê uma atriz num filme como um adorno, como uma carinha bonita. E não vem o problema que a atriz tem, às vezes, para malhar, ficar em forma, aprender a lutar. No Matrix, por exemplo, a Carrie-Anne Moss, ela rompeu o tendão várias vezes, porque ela tinha que aprender a lutar. Eles aprenderam a lutar de verdade. Ela rompeu o tendão, ela quebrou o tornozelo em cena. Então, é uma dedicação tão grande para a pessoa ir e falar assim: o que você vestiu? Isso, ou se usava calcinha e sutiã embaixo. Gente, é absurdo. A gente tem que respeitar o profissional, independente do sexo dele, se é homem ou mulher. O cara está ali dedicando 6 meses a 9 meses da sua vida para um filme, para trazer 2 horas ou 4 horas, que seja, de entretenimento para a pessoa, e ela deve ser respeitada. E muita gente não respeita e fica levantando dados pessoais, a vida da pessoa. A pessoa, durante a gravação, saiu para a balada e ficou bêbada. Gente, isso não tem nada a ver. As pessoas costumam confundir muito a vida pessoal com a vida profissional. O diretor fez isso, deu tal entrevista, o ator falou tal vez. Gente, e daí? Eu não quero ser amigo pessoal do cara, eu quero ver o filme com o cara e acabou. Mas eu, quando vi isso aí, eu até te falo: você é um repórter de uma grande empresa, né, que está indo lá entrevistar um elenco maravilhoso, tá? E você... É certeza isso? Foi você que pensou nessa pergunta ou falaram para você: vai lá e fala isso? Sim, e assim, tanta coisa para perguntar, né? Por exemplo, no caso da Scarlett Johansson, a Viúva Negra, a única mulher num elenco masculino, o peso de trazer a representatividade da mulher para aquele universo que era masculino, tanta pergunta boa para se fazer. O cara vai, às vezes, o próprio veículo faz uma pesquisa pela internet para sugerirem perguntas, mas aonde que está o caráter, o profissionalismo do entrevistador, do repórter, naquele momento, e a empatia? Pô, a pessoa está ali, a Scarlett Johansson devia estar o dia inteiro ali, dando entrevista, cansada, sabe? Já querendo estar em casa, e tem que enfrentar uma pergunta cretina dessa. Eu já vi atores, no meio de uma entrevista dessa, levantar e falar assim: nossa, que merda de pergunta, você não tem coisa mais inteligente para perguntar? Eu já vi. É absurdo isso. Olha, complicado, Vasco. Vasco, você pode não acreditar, mas chegamos no final aqui já. Você vê como é que a conversa é boa? Deixa eu ver quem que era aqui que deixou uma pergunta. Foi o Douglas. Douglas, eu vou ver com o Vasco, sim. Vamos ver se a gente volta para falar de mais outra coisa aqui. Que o papo com o Vasco aqui sempre rende. Vamos voltar, sim. Vamos voltar. Vasco, eu quero agradecer você mais uma vez aqui por ter vindo falar de Batmóvel. É lógico que a gente não vai ficar falando só de Batmóvel, a gente fala de outras coisas aqui, tá? Sim. Mais uma vez, para quem não conhece o Cinefreak, vou colocar aqui para vocês, facebook.com/Cinefreak BR. Não esqueça, Cinefreak BR, lá no Facebook. De novo, Vasco, o que é o Cinefreak? Fala para o pessoal. O Cinefreak é um site feito por quem ama cinema, para quem ama cinema, e não só cinema, quadrinhos, colecionáveis, videogames, animação. Eu e meu sócio, o Bernardo, que é um dos donos da rede Cineflix de cinema,
A gente estava fazendo faculdade de jornalismo juntos, somos 2 nerds, eu e ele, e a gente via os veículos de comunicação desse meio sempre preocupados mais com eles do que com a notícia. Os repórteres, os apresentadores desses canais, eles são famosos, não é o que eles estão falando que é importante. E a gente não concordava com isso. Então, a gente começou a desenvolver um veículo que o importante era a notícia. E assim surgiu o Cinefreak. E o Cinefreak já tem 12 anos de estrada, a gente faz a abordagem de forma factual, de forma jornalística, não é opinativo, tanto que não tem crítica de cinema, porque você, público, não precisa que alguém te diga o que assistiu, o que não assistiu. Você já sabe o que você quer ver. E o que importa é a sua opinião, não a opinião de quem está falando com você. Então, a gente não tem crítica, a gente tem dicas, a gente indica o que a pessoa pode ou não pode ver. Mas a gente sempre leva em consideração a opinião do público. E a gente traz a notícia, o fato, da forma como ele é, não interpretado pelo veículo. E isso sempre foi muito importante para a gente achar a nossa voz no meio desses tantos veículos que tem trazendo notícia nerd. E esse é o Cinefreak. E a gente hoje está no Twitter, que é @Cinefreak, no Instagram, @Cinefreak, no YouTube, que você pode colocar Cinefreak ali, ou Vasco Guimarães, você acha, e no Facebook, que é Cinefreak BR. Mas todos esses veículos, eles são ligados ao nosso site, que é www.cinefreak.com.br. Ali você vê matérias, vídeos, entrevistas, a gente faz a cobertura dos principais eventos nerd que tem no Brasil. E sempre trazendo para o público a informação da forma como ela é de verdade. Que legal, que legal. Legal, Vasco. Cinefreak BR no Facebook, para quem não conhece. Você que está aqui, se esqueceu? Não esquece, clica e se inscreva aqui em nosso canal. Tem todos os programas Bate-Base no ar até hoje. Todos os Bate-Base Lives de terça-feira que ocorrem no Instagram estão aqui, tá bom? Os Sunday Lives também estão aqui. E aberturas de desenho, abertura de seriado, a gente está colocando muita coisa legal aqui no nosso canal do YouTube, tá? Fã-clube Bate-Base. Você também vai achar em vários locais como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr, além do nosso blog, que é o fanclubebatebase.blogspot.com, tá bom? Deixa eu ver aqui o pessoal aqui que ele está falando. Roberto Cristano, nosso amigo, falando parabéns pelo programa. Obrigado, Roberto. Deixa eu ver quem mais que falou aqui. Marcos Félix. O Félix não devia ter final para esses papos de proporções cósmicas. Vocês são iluminados. Obrigado, meu amigo Félix. Bom, pessoal, a gente está chegando no finalzinho aqui. Agradecer mais uma vez. Eu agradeço muito você, Renato, agradeço o público. Foi um prazer estar aqui. Sempre que precisar, pode chamar que a gente vai estar aí. Vamos chamar, vamos marcar mais coisa aí. Vamos marcar sim. Vamos sim, vamos sim. Pessoal, obrigado por vocês. O Cristiano tá lembrando. Renato, vai ter surpresa no grupo do Super Powers no Face essa semana. Ó, show de bola, Cristiano. E em breve vai ter sorteio aqui de uns posters que o Cristiano cedeu aqui pra gente sortear. Vocês não podem perder, tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Sábado que vem tem mais um Bate-Base no ar. Eu agradeço a todos vocês, todos que estiveram aqui, o Crisan, o Douglas Antônio, o Félix, o Ismael, o Gustavo, o Vinícius, a Rose. Quem mais? Esqueci de alguém? Pessoal, se eu esqueci, desculpa. Tá? Bate-abraço para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, abraço. Tchau, tchau.